neste momento, elevar os nossos pensamentos, buscando a sintonia ideal com os nossos anjos protetores. Que Maria Santíssima cubra-nos com seu manto, para que possamos não apresentar aquilo que não é de nossa autoria, senão a vontade dos benfeitores, através da palavra de Jesus. Alcance-nos, Senhor, neste momento, para que possamos, vamos ler um texto e queremos apresentar aquilo que é possível mediante a tua misericórdia. Paz com todos, está aberta essa atividade em teu nome, Senhor. Que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, antes de eu mostrar um coral que a gente foi garimpar, diz assim no capítulo 7, que tem por título Bem-aventurados os pobres de espírito. No seu item 12, nos parágrafos iniciais, homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre vossas cabeças? Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo. Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação se torna geral, a quem culpá-la senão a vós, que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros. Não podeis ser felizes sem benevolência mútua. E como benevolência pode existir com orgulho? O orgulho eis a fonte de todos os males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isto, mas este meio é infalível, é de tomar, por regra invariável, de vossa conduta a lei do Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. O texto é firme, como todos nós já estamos à altura, devemos fazer a nossa análise. E para iniciar a nossa atividade, eu peço que a gente mantenha esse recolhimento e vamos escutar a voz que entoa os meus filhos adorando ao Senhor. Comigo, aleluia, por todo a vez é Jesus. E cante comigo, aleluia, que o dono da vez é Jesus. Oh, aleluia, é digno, glória a Deus, aleluia, honra e glória. A força e o poder, a lei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. O único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. A ti, amém, Jesus. A ti, amém, Jesus. Adoramos o seu nome, nos rendemos aos seus pés. Consagramos todos os nossos ser a ti. Nascer do sol, é
esperança, e não há problema que possa impedir a luz de Jesus a me ajudar. Não de noite que pudesse impedir o nascer do sol da esperança, e não há problema que possa impedir a luz de Jesus a me ajudar. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio da minha vida, esse rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Haverá milagre dentro de mim, vem descendo o rio da minha vida, esse rio que manda lá na cruz, ao lado de Jesus. Aleluia! Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus foi minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Usa-me, sou teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou aqui. Aleluia. Esses são parte dos internos de um centro de tratamento em que visitamos, e sabendo que, pelas iniquidades amealhadas no transcurso de suas experiências e opções, chegam em precárias condições a essa instituição, sem família, sem comunidade, destituídos de sua beleza física pelo uso dos químicos destrutivos de sua organização. E quando tu vê, observa que eles, num primeiro momento, se permitem reconhecer que o Senhor é o limitador de uma nova realidade, aonde eles são chamados a viver o seu primeiro período de abstinência dos químicos destrutivos, num esforço doloroso para se liberar de toda aquela construção indevida, mas permitida por sua vontade, e enfrentando toda essa dor consequente. Certamente é o primeiro passo. Outros virão. O dia que estive, gravei esse momento interno e confidenciei que usaria no momento oportuno. Porque nós que nos apresentamos nesta sala, chamada Encontro Fraterno, em diversas situações de estudo, de oração, temos o dever também de experienciar o Cristo
ascendendo em nossas individualidades, mesmo que em condições precárias que nos encontremos, este vigor de experimentar, ensaiar o louvor, a adoração ao Senhor, ao nosso Senhor. O profeta Zacarias, 500 anos antes de Jesus se apresentar entre nós, enunciou na sua profecia que o divino Salvador se apresentaria a bela Sião, adentraria a sua cidade montado em um burrico, e dali estabeleceria, através da sua palavra, o reino de paz, uma oportunidade para todos nós que hoje ainda não entendemos em profundidade, porque nós espíritas estamos nos debatendo em instituições obsoletas, cheias de imperfeições naturais pelo contexto humano ali apresentado. E o grande desafio da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é justamente que 500 anos antes, o profeta Zacarias, pela sintonia com a espiritualidade maior, apresentou, profetizou. E Jesus fez a cumprir essa promessa ao chegar no Monte das Oliveiras e orientou a 2 discípulos que andasse até a próxima cidadela e ali encontraria um burrico amarrado junto com sua mãe, que desatassem-lhes e trouxessem-os à sua presença. E foi um momento de triunfo para a compreensão de poucos, porque Jesus adentrou a cidadela montado em um burrico, e a população, os pobres, os espoliados, os martirizados, os sem possibilidades de compreender uma nova realidade, estavam entusiasmados pela alegria de receber o Nazareno, o benfeitor, aquele que curava, aquele que acarinhava, independente das suas condições e posições sociais, com todos que ele teve contato, ele estipulou um vínculo magnético em que o amor supriu as necessidades daquelas criaturas durante aquele período. E ao entrar, o povo estava eufórico à porta da cidade, com os ramos verdes, saudando aquela autoridade que adentrava aquela cidadela montado em um burrico. Se nós perquirir a nossa história e ficarmos a investigar, quando nós vimos alguma autoridade militar, reis e majestades adentrar nas cidades salteadas, tomadas pela guerra, montado em um burro, normalmente em alazões, puros sangues, para ostentar e simbolizar o seu poderio. Então vejamos que Jesus, na sua humildade, nos apresenta e nos realiza um convite para que reflitamos sobre o que é esse bem-estar, o que é a honraria. Se ele entrou triunfante, sabendo que se preparavam através de Caifás, de Anás, urdiam-se o seu destino, o desejo deles de extinguirem aquele que ameaçava as estruturas vigentes no templo, no sinédrio, na organização dos judeus naqueles tempos, que seguiam a lei mosaica, dura, fria. Mas mesmo assim, Jesus, dentro desse simbolismo, mandou buscar, adentrou, recebeu
todo aquele povo. Em algum momento, certamente, ele, conversando em colóquios com os discípulos, esclareceu que não haveria tanta importância naquilo, que ele era o rei, mas que o reino não era desta realidade terrena, não era um reino de poder temporal, sujeito às vicissitudes da realidade humana, mas sim um reino que descia dos céus para atender permanentemente os espíritos que aqui aportamos neste orbe, por sua vontade, por sua livre escolha, nos recolheu, oriundos de outros orbes, atormentados pelo fracasso das nossas realizações, pela multidão de pecados que acumulamos, ganhamos, por misericórdia e amor do Cristo, o direito de reencarnarmos nestas paragens. E aqui acolhidos somos por ele permanentemente. Há 2000 anos desenvolve-se essa história. E hoje, qual é o convite quando apresento aqueles que, por livre escolha, montaram os pedregulhos de seu caminho? Mas Jesus disse: eu sou o pão da vida, e quem de mim se alimentar não terá fome. A mulher que estava na beira da fonte disse: se tu beberes da água que eu ofereço, não terás mais sede. E a proposta continua para nós outros. Simples, destituídas de qualquer aparato exterior. Então é importante esse convite que eu me permito a fazer aos meus irmãos e irmãs, que simplifiquemos a nossa maneira de nos aproximar de Jesus, que tenhamos a singeleza desses homens que há pouco cantaram para nós, chegaram em situação de rua, sem roupa, sem calçado, sem, e acolhidos foram amorosamente com a proposta do Evangelho e de pronto começam a compreender. Nós nos reunimos uma vez por semana, aonde vêm alguns desses internos. E nós estamos estudando Atos dos Apóstolos. E eu tenho escutado os testemunhos, que é o que nós ainda não conseguimos tecer em nossos recursos intelectuais. Ficamos na vereda da sombra, porque nos é desconfortável romper com o bem-estar ameaçado. Nada levamos, mas isso nos distancia. E daí eu vejo, essa semana vem um moço brilhante à luz do Evangelho, no estudo, colaborador, tendo insights de avançar, e nós estávamos observando a lei em que línguas de fogos derramaram-se sobre aqueles que estavam reunidos no cenáculo por orientação de Jesus após o seu martírio. E essas línguas, aí nós ficamos tentando rascunhar o que seria essa língua. O vento sopra, mas que vento é este? Certamente, pelas limitações ocidentais de todos nós, achamos que o vento é um ato físico da natureza, do planeta, que as línguas de fogo são labaredas que descem. E assim nós ficamos questionando. E daí eu fiquei entusiasmado, meus irmãos, porque eu vi não a singeleza de quem não tem nada, mas eu vi o potencial sobrante daqueles que têm tudo, porque eles têm a Jesus. E a partir desta relação com o divino amigo, eles conseguem estabelecer uma sintonia diferenciada que nós outros ficamos nas formalidades, não nos permitimos nos banhar nessa luz renovadora.
E quando Cristo apresenta que o pão desceu do céu, que ele é o pão da vida, que o corpo doutrinário, a carne, pode estabelecer uma diferença. Pensemos assim: o Evangelho é a luz a alumiar os nossos caminhos. Busquemos nessa relação simples de adoração através do texto, que é simples. E Jesus demonstrou na sua entrada em Jerusalém. E não ficando na superfície dessa entrada, ele se submeteu à insanidade, porque o reino não era para ser construído na compreensão dos apóstolos, que talvez entre alguns achava que ele ia fazer uma gestão pública. E nós outros que estudamos à luz do Espiritismo, devemos aprofundar e compreender que Jesus nos apresenta uma pauta edificante para as nossas almas que estávamos perdidos, condenados, e para cá fomos trazidos, oriundos de outro sistema, e aqui ele nos acolhe no seu redil de amor e nos invita a que transformemos-nos em sal, e não o sal insípido, o sal que saboriza, que multiplica, que tempera o tecido social, que realiza as transformações do orbe através da nossa conduta. É um desafio? É. Mas quando eu observo criaturas destituídas de tudo e sem perspectiva de um amanhã, porque nós, minimamente, acordamos sabendo que teremos as 3 refeições do dia, teremos o soldo a sustentar as nossas incertezas. Alguns de nós temos nossas possibilidades pelo estudo, pelo esforço, pela observação. Estabelecemos-nos cidadãos e cidadãs do planeta. Mas o Evangelho há 2000 anos ainda permanecem à margem de nossa consciência. E quando Jesus nos invita para que possamos empreender no sentido de transformar as nossas limitações em ações efetivas, transformadoras, dignificadoras de nossas individualidades, e como poderemos realizar? Nesses momentos ímpares que temos convivido nesse espaço, e para todos entender, quando eu fui convidado a participar de alguns desses momentos, eu tenho um defeito de fabricação. Tomé aprendeu comigo. Eu duvido até o último minuto, porque eu quero que caiba no meu entendimento. Isso Jesus tem essa dificuldade comigo. E eu fico trabalhando para entender. E o que eu tenho já observado nos nossos ensaios, né, global, né? Somos diversas partes, cidades, nações, e neste gesto eu fui me convencendo, não por mim, porque eu sou incapaz, mas pela espiritualidade que sutilmente foi botando, acrescentando uma escora aqui, uma escora acolá, um adubo aqui, mais uma aguinha ali, e realizou transformações do meu entendimento, que hoje compreendo. Não mais teremos o que já tivemos, aquilo que nos é compreendido como uma estabilidade, fomos, através das nossas construções, como está no Evangelho segundo o Espiritismo, estabelecemos essa sintonia
com essas dificuldades. Ora, chamado o Covid, que nos impulsionou a fórceps a fazer o caminho reverso de adentrarmos os nossos lares e termos que conviver intensamente com o propósito da reencarnação iniciada já há algum tempo por muitos de nós. Então, quando nós trazemos a questão da entrada triunfal de Jesus, que para muitos não passa de um sonho, se a gente pega os biblistas, eles explicam, mas tu pega outros, eles condenam que isso é uma imaginação de todos nós. Fica o convite para que busquemos na compreensão do Evangelho empreender as nossas ações tendo por atitude a do sal, que saboriza, que é identificado se em excesso usado, mas se é identificado se na medida adequada. Então, nós que ainda não estamos no saleiro do Senhor, temos que nos organizar buscando incendiar a nossa intimidade, descendo essas línguas de fogo possam penetrar na nossa intimidade e a ousadia de investigar essa intimidade, rompendo certamente com os entulhos que o orgulho tem nos patrocinado ao longo das nossas experiências. E isso não é nenhum demérito, pelo contrário, é sabedoria de nossa parte identificar os nossos pendores, as nossas ansiedades, e a partir de identificamos, tomarmos as providências. Quando aqueles jovens senhores, que talvez a média de idade seja 30 e poucos anos, que estão nesse centro, se permitem fazer o que lhes é oferecido e eles realizam pequenas transformações iniciais, porque se para eles tem um princípio, somente hoje, não usarei, não estou sujeito ao ato destrutivo de minha individualidade. E nós, que estamos aqui nesta sala, que confraternizamos, que remos, que choramos, que intercedemos uns pelos outros, o que poderemos dizer a Jesus agora? Já sou um sal, já tenho a predisposição, porque nós recebemos da criatura majestosa deste amor imensurável a alcançar os nossos corações. Não devemos nos entristecer, mas devemos sim buscar ter essa alegria que o Mestre tinha permanentemente. Em algumas situações, há alguns relatos da sua inquietação, e para isso ele ia ao deserto, ia ao Monte das Oliveiras, e não precisa nem dizer, mas vamos dizer: Pai, me ajude a compreender esses que estão no meu entorno. E não obstante, ele se submeteu a uma dana infame. No terceiro dia se apresentou e permaneceu com os seus discípulos para que eles tivessem a condição de sal, daquele que transforma as realidades, por 40 dias. Comendo, orando, ensinando, demonstrando, transformando. E se não fosse esse gesto
de permanência para incendiar, não teríamos o Evangelho hoje nas condições que recebemos, como herança. Paulo, no seu ato de perseguidor, né, destemido, foi solicitado pelo Senhor. Por que me persegues? E se apresentou o cenário, porque vejam a pedagogia do Senhor. Cria situações para que vivenciamos a autodependência um dos outros. Paulo adentrou a cidade cego, escorado pelos seus serviçais, procurou hospedaria, falou com o Senhor falou com o seu emissário para que fosse, impusesse as mãos sobre Paulo para que ele retomasse a visão e experimentasse este fogo que desce do céu. Diariamente nós acordamos, levantamos e não damos-nos conta de todo o patrimônio que já temos. Respiramos, temos uma vida a desempenhar, de relação com o trabalho, com os nossos amores. É importante, neste momento, trazer a presença de Jesus, para que possamos, tal qual os profetas que anunciavam 500 anos antes a presença, se Jesus nos acolheu em seu redil, não satisfeito de ter zelado por nós, venho estar entre nós para apresentar-se. Eu sou o caminho, eu sou o pão da vida, eu sou, através de mim todos chegam ao Pai. Como o Senhor é bom, bom é meu Pai. Pensemos, reflitamos. Que relação nós poderemos estabelecer com este Senhor? Qual é a relação que ainda temos tempo de incendiar pela presença dos emissários do Senhor, os espíritos, os benfeitores, o nosso anjo guardião? Fica este convite. Não esgotaremos nunca o assunto, porque se fôssemos grafar a vida de Jesus, faltariam livros na terra. Tudo que nós temos são esboços muito simples, pois não temos o alcance e a competência para, de fato, apresentarmos Jesus às nossas realidades. Mas se Jesus entrou triunfal no burrinho, pensemos nós, quando é que nós vamos adentrar triunfalmente na nossa existência, realizando a vontade do Senhor e, sobretudo, alimentando-nos com o seu amor, que é inesgotável, alimentando-nos com a sua alegria, que é infinita para as nossas compreensões. Se alguém como ele exemplificou, nós outros, ao nosso modo, ao nosso limite, poderemos exercitar essa experiência de apresentar Jesus na nossa família, nos nossos relacionamentos, bem diferenciados nesses dias. Dito isso, eu convido aos meus irmãos e irmãs que experimentemos as línguas de fogo que descem do céu,
Abramos os nossos corações e mentes à presença do Senhor. Que Ele possa nos alcançar. Este é o convite. Eu vim para que tenham vida, e vida abundante. Senhor, venha ter conosco. Intercedemos pelos que fracassam, pelos enfermos de toda ordem, que eles possam sentir a esperança na presença benfazeja de teus emissários. Abençoa, Senhor, as autoridades constituídas, que elas consigam compreender que o bem comum é necessário estar na pauta. Pedimos pelas autoridades da ciência, pelas autoridades da educação, pelas autoridades da social, realidade humana. Enfim, Senhor, intercedemos por todos aqueles que, enfermos, solicitam a nós outros que estejamos em oração para que se transforme suas vidas e enfermidades. Nada o podemos, Senhor, sem tua vontade. Por isso somos pedintes insistentes. Oramos no cotidiano, querendo que as realidades transformem-se. Se intercedemos um pelos outros como um dever, também pedimos, Senhor, por todas aquelas crianças que estão em acampamentos, abandonadas por sua familiaridade, ocasionado pelas guerras insanas, Senhor. Ampara-os para que tenham um fim melhor, que eles possam, apesar da violência, da insanidade dos adultos irresponsáveis, estribar suas vidas no teu amparo edificante de nossas realidades. Ó Senhor, vem ter conosco, pacifica a nossa intimidade, faz morada em nossos corações, para que possamos engrandecer o teu ensino e diminuirmos-nos na tua presença, para que identifique não as nossas personas, mas que identifique em nós o Cristo vivo, e que possamos cantar como aqueles que cantaram na tua entrada triunfal em Jerusalém. Ó Filho de Davi, hosanas, hosanas. E assim sendo, Senhor, sentimos-nos seus irmãos bem-amados, sendo encaminhados em direção ao coração de nosso Pai. Vem, Senhor, e permita que tenhamos uma noite de paz, triunfando sobre as nossas limitações, pois Tu é conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Muita beleza, Flávio. Muito obrigada. O trabalho e a caridade, o evangelho em ação é o que nós devemos almejar sempre viver, né? Então, que Jesus nos envolva nessa noite, que possamos ter muita paz e não fugir ao trabalho, né? Ao trabalho que nos é convocado todos os dias, agradecendo a Deus por todas as bênçãos que a gente já tem e conseguindo olhar para o lado e servir e fazer o serviço da caridade aos que tanto necessitam, né? Então, uma boa noite a todos. Vamos terminar aqui. Gratidão, que Jesus nos envolva, que tenhamos uma noite de muita paz e que as vibrações aqui de hoje também possam ser enviadas a todos os lugares onde não há oração, onde não há o pão, onde falta a luz. Que a paz de Jesus nos envolva. Amém. Uma boa noite. Beijo. Obrigada, Flávia. Fiquem com Deus. Amém.